Oi, eu sou a Giovana Chan. E eu sou a Rafaela e nós somos estudantes do primeiro ano do ensino médio no Colégio Estadual do Paraná. E nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre o racismo no Brasil. Primeiramente, vamos entender o que é racismo. O racismo é o ato de discriminar, ou seja, fazer a distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos e preconceitos. Essa distinção implica em um tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação e opressão, que pode acontecer em diversos níveis, como espacial, cultural e social. A aplicação da teoria darwinista às ciências humanas produziu teorias racialistas e evolucionistas sociais, que partiam de premissas de que haveria uma superioridade racial de determinados grupos sociais sobre outros, e que a história humana era unilateral e dividida em fases, as quais levariam à civilização. Esse tipo de pensamento serviu como justificativa para empreendimentos neocoloniais e também para a já estabelecida escravidão de povos não brancos, que reverberia nos séculos seguintes nas mais variadas formas de racismo. Os aspectos do racismo no Brasil. Entre 1501 e 1870, mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados e vendidos como escravos e foram transportados para os continentes americanos. Desses, um em cada quatro era enviados para o Brasil, cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX, e 20% das pessoas não chegavam ao destino. Muitas vezes, os mortos eram trazidos por dias juntos aos vivos, nos navios negreiros até que fossem lançados ao mar. O tráfico negreiro trazia forçadamente africanos para serem escravizados no país. O registro do desembarque oficial dos escravizados era na data de 1530, quando a produção de cana-de-açúcar começava a despotar. E também, o auge do tráfico negreiro ocorreu entre 1800 e 1850, onde as condições eram precárias de higiene, alimentação e descansos. As jornadas eram extremamente exaustivas e cruéis com os castigos físicos. As que eram submetidos restringirem a expectativa de vidas dos escravizados. A média era mais ou menos de 25 anos. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, foi o último a extinguir o tráfico negreiro e também o último a abolir a escravidão, que ocorreu lá por meio da Lei Áurea, em 1888. Um outro aspecto importante é a questão da moradia e trabalho. A abolição sem a criação de um mecanismo para um recomeço de vida que integrasse a população negra à sociedade livre e baseada em trabalho assalariado. Levou essa população a continuar na pobreza, sem trabalho, sem empregos precários, no caso, vivendo nas periferias das cidades, afastado dos bairros centrais, sem escolaridade e, por consequência, sem o direito de participar da política. O projeto conservador de modernização do Brasil não teve interesse em integrar a população negra, mesmo que ela era orientado por ideários racialistas que associavam a mestiçagem ao atraso. Portanto, modernizar significava branquear a sociedade brasileira no pensamento em qual o mesmo alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco. O mito da democracia racial. A ideia de democracia racial remete a uma sociedade sem discriminação ou sem barreiras legais e culturais para a igualdade entre grupos étnicos. No Brasil, a formação da identidade nacional teve como um de seus componentes o mito da democracia racial, ou seja, a ideia de mestiçagem como um lugar de convergência entre os muitos povos que aportaram aqui, e de convivência harmônica entre negros, indígenas escravizados e portugueses, concepção inclusive reforçada em clássicos da nossa literatura e sociologia, como na obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Havia a ideia de uma falsa harmonia, na qual os senhores brancos cediam espaço a alguns mulatos a quem eles se afeiçoavam, desde que eles não ameaçassem sua liderança. Essa aceitação limitada, somada à igualdade jurídica após a abolição, que não se efetivou por não incluir a igualdade política de votar e de se associar, em busca de direitos, conduziu também a uma falsa ideia de meritocracia,
pela qual os negros e os brancos estavam em condição de igualdade em oportunidades e recursos, e o fracasso do negro era resultado de características pessoais, como indolência, incapacidade, degradação moral e ignorância. O racismo estrutural no Brasil. O Brasil é o país com maior população negra fora da África, em números absolutos. No entanto, essa população, que é majoritária na composição da sociedade brasileira, está sobre-representada em todos os âmbitos da vida social. Isso acontece porque, embora haja uma igualdade jurídica, tem mecanismos informais e discriminação que filtram o seu acesso a oportunidades, qualificação e esfera de decisão. Esse problema central começou o que hoje denominamos o racismo estrutural. O racismo estrutural permeia todas as esferas da vida social, na cultura, nas instituições, na política, no mercado de trabalho e na formação educacional. O resultado é secular de um país assentado em bases escravocratas, influenciado por dogmas racialistas, o que não buscou integrar a população de ex-escravizados em seu sistema formal, relegado a eles a marginalidade e culpabilizando eles pelas consequências desse abandono proposital. Pode parecer algo que aconteceu há muito tempo, mas a escravidão foi abolida apenas há 131 anos, e a desigualdade racial provocada por ela e pela transição incompleta para a liberdade, posto que não proporcionou por meios de autonomia, e são perceptíveis no Brasil de hoje. As leis antirracismo no Brasil. Existem leis que visam acabar com o racismo no Brasil. Desde a proclamação da República, uma das primeiras medidas cuja aplicabilidade poderia, em tese, enquadrar situações de racismo, consta no Código Penal Brasileiro, cujo decreto é Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, no artigo 140, que tipifica a injúria como crime. Nas modificações que sofreu posteriormente, ela passou a tipificar a injúria racial. Em 3 de julho de 1951, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 1390, que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, a qual criminalizava a discriminação por raça ou cor. A Lei nº 2889, de 1º de outubro de 1956, em seu artigo 1, coloca como homicídio qualificado os casos em que haja intenção de matar grupo nacional, étnico, racial ou religioso, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. A incitação pública ao crime contra esses grupos também é criminalizada no artigo 3. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes de preconceito de cor e raça e estabelece penalidades para situações de discriminação em ambiente de trabalho público ou privado, como ter acesso negado a empregos ou cargos, serviço militar ou sofrer tratamento diferenciado, em locais públicos, como ser impedido de entrar em transporte público, edifícios, clubes, restaurantes, etc. Essa lei também estabelece punições para práticas de incitação à discriminação ou preconceito de raça e cor, criminalizando inclusive a fabricação, comercialização e distribuição de propagandas de incitação a essas modalidades de preconceito. O racismo e o preconceito. O preconceito, segundo o dicionário de Aurélio, é o conceito ou opinião formadas antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Ideia preconcebida, julgamento ou opinião formada sem levar em conta o fato que conteste. Suspeita, intolerância, o ódio irracional ou aversão às outras raças e religiões. O racismo é uma forma de preconceito, pois é feito um pré-julgamento por conta das características físicas ou étnicas. Mas há inúmeras formas de preconceito, baseadas nas condições da economia, na religião, no gênero, na sexualidade, na escolaridade, na posição política e entre outras. Os preconceitos são construídos em nossa socialização pela assimilação de percepções a que somos expostos ao longo da vida. São associações entre fatores biológicos ou sociais, cor, renda, religião, escolaridade, orientação sexual, etnia e etc. E os comportamentos
traços de caráter ou condições específicas, como pode ser incompetente, ser corrupto, ser doente, ser desinteligente, ser violento e entre outras. Essas associações também pode ser positiva. Há quem diga que todo japonês é perito em tecnologia. Todo judeu tem uma boa condição financeira. Todo árabe é um bom negociador. Todo negro é um bom atleta e bom cantor. As características mais marcantes do racismo brasileiro é o seu caráter não oficial. Se a lei conferiu liberdade jurídica aos escravos, estes nunca foram de fato integrados à economia e sem assistência do Estado. Muitos negros caíram em dificuldades após a liberdade. Assim, desde a proclamação da República, não tem referência jurídica a qualquer distinção de raça. Outro atributo é mostrar o racismo no Brasil. Fora a ideologia do branqueamento, apoiada pelo governo e pelas correntes científicas, sendo assim, essas ideologias facilitavam a entrada de imigrantes europeus e árabes em terras brasileiras. A mestiçagem, vista como clareamento da população, criou raízes profundas na sociedade brasileira no início do século XX. Na prática, muitos negros preferiam se casar com companheiros de pele mais clara, visto que seus filhos teriam menos probabilidade de sofrer com o racismo. Em combate ao racismo, e também como reconhecimento de sua existência, foi criada em 1951 a lei que tornou contravenção penal a recusa de se hospedar, servir, atender ou receber cliente, um comprador ou um aluno por preconceito de raças ou de cor. A Lei Afonso Arinos. O apartheid social no Brasil. As implicações do racismo no Brasil, enquanto estrutura de dominação política, cultural e social, não incluem somente a segregação socioeconômica dessa população. Implicam de fato em etnocídio e genocídio da população negra e indígena, desde os primórdios da colonização portuguesa até os dias de hoje. O apartheid social se manifesta, portanto, na discriminação social, que possui uma dimensão racial implícita, onde a maioria dos desprovidos são negros ou mestiços. Alguns dados estatísticos sobre o racismo no Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil, o preconceito é sempre atribuído ao outro. Assim, 63,7% dos brasileiros entende que a raça determina a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no trabalho, que é de 71%. Em questões judiciais, 68,3%. Em relações sociais, é de 65%. 93% dos entrevistados admitiram o preconceito racial no Brasil, mas 87% deles afirmaram que nunca sentiram-se discriminados. 89% deles afirmam haver um preconceito de cor contra negros no Brasil, mas apenas 10% admitiram tê-lo. Por fim, 70% dos brasileiros que estão vivendo na miséria são negros ou pardos. Conforme dados do IBGE de 2018, 56,10% da população brasileira se declara como preta ou parda. No entanto, quando observamos dados do mercado de trabalho, 68,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por brancos e somente 29,9% por pretos ou pardos. Na representação legislativa, dentre os deputados federais, 75,6% eram brancos, contra 24,4% de pretos ou pardos. A taxa de analfabetismo entre pessoas brancas era de 3,9% e entre pretos e pardos era de 9,1%. Nas taxas de homicídios por 100 mil habitantes, na faixa etária de 15 a 29 anos, a população branca tinha a média de 34,0%. E a população preta ou parda representava 98,5%, ou seja, a chance de um jovem negro morrer de homicídio é quase 3 vezes maior que a de um jovem branco. Obrigado por escutar nosso podcast. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima!
Tchau!